Graças a Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre o livro de Isaías. Então eu quero que você que tem a Bíblia abra Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21, ou você que tem a Bíblia no celular pode acessar. Eu vou projetar aqui, mas é muito bom que você tenha ela aí aberta. Tem algumas versões diferentes, mas nada que impeça que nós possamos acompanhar. Então, Isaías, eu vou falar hoje esse tema, o dia da visitação do Senhor. O livro de Isaías, ele é fantástico, e a partir do capítulo 24 até o capítulo 27, ele é conhecido como o Apocalipse de Isaías. Então, nós estamos nesse período aqui, do capítulo 24 a 27, hoje nós vamos falar capítulo 26, versículos 20 e 21, apenas 2 versículos, que diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que a ira passe. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Irmãos, nós terminamos o último estudo, o capítulo 26, que foi do versículo 1 até o versículo 19, e nesse estudo o profeta Isaías, ele fala de um cântico que será cantado pelos salvos, pelos eleitos, por aqueles que herdarão a terra. Um cântico ali no capítulo 26, do versículo 1, aqueles que herdarão a Jerusalém celestial, cantará este cântico. Ele chama este povo, ali no capítulo 26, no início do capítulo, ele chama este povo que herdará a terra de nação santa, de nação justa. E nós sabemos que essa nação justa, santa, ela só é possível por aquilo que nós cantamos aqui também, por aquilo que o pastor Marco leu em Romanos 6, 7. Nós só podemos ser justos porque nós somos justificados pelo justo Cristo. Nós somos redimidos dos nossos pecados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não havia, não há e não haverá em nenhum de nós, nem em mim e nenhum de vocês, qualificação humana nenhuma para ser salvo. Não haverá. Você pode dizer assim, poxa, mas isso afronta a minha justiça própria. É justamente por isso. Porque não há no homem nenhuma razão, nenhuma obra, nenhuma força, nenhuma sabedoria, nenhuma razão que o leve a merecer a salvação, a merecer a justificação, a ser redimido dos seus pecados. Isso tudo foi feito pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, por Cristo Jesus derramando o sangue dele naquela cruz. E isso é que nós chamamos de graça. Isso que nós chamamos de misericórdia, é isso que nós chamamos de monergismo, falando de uma questão teológica, ou seja, a salvação ela é um ato unilateral de Deus, é Deus que salva o homem. Por que ele salva um e não salva outro? Não me pergunte que eu não sei, mas ele faz isso porque ele é Deus, e você que foi salvo, você que já foi redimido, você que já recebeu esta graça, não se vanglorie disso. Pelo contrário, se proste diante do Senhor e agradeça, porque não havia nada em você que merecesse essa salvação, como também não há nada em mim que mereça essa salvação. Falando agora, propriamente dito, do versículo 20, o profeta, na sua autoridade, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai se deparar com muitas vezes o profeta dizendo assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O que significa isso? É Deus falando na boca do profeta. Hoje nós temos algumas pessoas que usam essa mesma linguagem, mas não são profetas, entendeu? Mas os profetas do Antigo Testamento, quando ele usava essa expressão, assim diz o Senhor, é Deus falando através da boca do profeta. Deus usando o profeta para falar ao povo aquilo que ele gostaria que o povo ouvisse. E aqui neste versículo 20, nós temos uma fala do Deus Todo-Poderoso usando a boca do profeta da mesma forma.
quando ele diz assim: vai, pois, povo meu. Quem que escreveu isso aqui? Isaías. Quem que falou isso daqui? Isaías. Quem que profetizou isso daqui? Isaías. De quem que é o povo? De Deus. O povo é de Deus, o povo não é de Isaías. Quando Deus aqui usa o profeta, é na mesma ideia. Vai, pois, povo meu. O povo é de Deus, só que ele está usando a boca do profeta para falar com o povo. Ele diz: vai, pois, povo meu. E também nós vimos que quando o profeta chama este povo de Deus, ele está se referindo a uma propriedade deste povo. Ele está dizendo que este povo pertence a um Senhor. E quem é o Senhor deste povo? O Senhor deste povo é o próprio Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, um nome impronunciável. Deus que é o dono deste povo. E Deus, sendo o dono deste povo, ele faz promessas a este povo. Ele diz para este povo o que vai acontecer. Ele diz aqui para o povo: entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. O que significa entrar no seu quarto e fechar as portas sobre ti até que a ira passe? Irmãos, nós cantamos aqui que a ira que Deus tinha conosco, ela foi desfeita aonde? Na cruz. Que ira é esta? Que ira é esta? Eu e você, nós nascemos, isso também afronta aos nossos tímpanos. Eu e você, nós nascemos totalmente separados de Deus. Eu e você nascemos pecadores. Eu e você nascemos carentes de Deus. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é pobre e rico, isso é homem e mulher, isso é qualquer um. Depois de Adão, todos os homens nasceram em pecados. E todos os homens nasceram longe de Deus. E todos os homens, homens e mulheres, todos precisam ser reconciliados com Deus. Porque eu e você, nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos afrontando o Deus Santo. Nós nascemos longe dele. Por isso que Efésios capítulo 2 diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí você continua lendo Efésios 2, ele diz assim, que no outro tempo, ou seja, antes de nós conhecermos a Deus, nós andávamos segundo os nossos pensamentos, fazendo a nossa vontade, ou seja, fazendo tudo aquilo que eu e você achávamos que estávamos certos. E a hora que chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, e ainda ele repete: porque vocês são pecadores, ele vos redimiu, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, até que essa ira passe. Essa ira, ela passou para nós crentes na cruz do Calvário. Então, qual deve ser o nosso papel como cristão diante de um texto como esse? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que a ira passe. Qual deve ser a postura nossa diante de um texto como esse? Duas: crer e aguardar. Crer e aguardar. Mesmo que às vezes a nossa justiça própria insiste em falar nos nossos corações que está demorando. Ainda que a nossa justiça própria insiste em falar para o meu e para o teu coração, insiste em colocar dúvidas no meu e no seu coração. Ainda que os problemas tragam situações para nós que nos levem a ter dúvidas de que isso seja verdade. Nós devemos crer, nós devemos esperar, porque o Senhor que não mente cumprirá a tua promessa. Porque o Senhor que não falha, Ele cumprirá as tuas promessas. Nós vivemos num período da história, nos nossos dias,
Não são poucas as pessoas que duvidam disso. Como o irmão Jamilson falou aqui no início do culto, se você fizer, eu achei muito interessante o que ele falou, eu estava pensando nisso. Se você fizer uma enquete, falar assim para as pessoas: olha, você prefere uma vida abastada ou a volta de Cristo? Tem muita gente que vai preferir uma vida abastada, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque eu já ouvi crente falar: eu queria... Você quer que a volta de Cristo? Você quer que Cristo volte? Mas podia esperar um pouquinho, né? Podia esperar um pouquinho. Não existe coisa melhor do que estar com Cristo, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Alguns irmãos questionam efetivamente se isso vai acontecer. Alguns, até dentro da igreja, questionam efetivamente se Cristo vai voltar. Mas essa questão, essa dúvida, esse questionamento, ele não é um privilégio da nossa época. Ele não é um privilégio do nosso tempo. Essa dúvida, ela sempre aconteceu, e eu quero voltar a ler o texto que o Jamilson leu, é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, onde ele diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o início da criação. Este é o argumento do mundo. Este é o argumento das pessoas neste mundo que nós vivemos. Só que se você voltar um pouquinho e você ler o versículo 2 deste mesmo texto, como que Pedro se refere a essas pessoas? Olha aí no versículo 2. Pedro chama essas pessoas de escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É assim que Pedro trata essas pessoas que duvidam da promessa da vinda de Cristo. É assim que Pedro trata das pessoas que alegam que isso não vai acontecer. O interessante é que não mudou. Da época de Pedro para a nossa época, não mudou. A mesma dúvida que tinham as pessoas da época de Pedro, tem na nossa época. Os mesmos escarnecedores que tinham na época de Pedro, tem na nossa época. Os mesmos hereges de plantão da época de Pedro estão de plantão na nossa época. Os mesmos ímpios, os mesmos perversos da época de Pedro estão presentes na nossa época, dizendo que isso é uma falácia, que as coisas continuam da mesma forma que estava, porque Cristo não vai voltar. Nós temos muitas dessas pessoas no nosso meio, muitas dessas pessoas falando que isso é uma inverdade. Só que quando você olhar nesse mesmo texto aqui para o versículo 13, olha aí no versículo 13 de 2 Pedro capítulo 3, você vai ver que existe uma promessa do novo céu e de uma nova terra. Existe uma promessa para aqueles que herdarão um novo céu e uma nova terra. E quem herdará um novo céu e a nova terra? São aqueles que no início do capítulo 26 diz: nação santa, nação justa, povo escolhido. Se você quiser chamar de eleito, de salvo, chama do que você quiser, mas é o povo que irá herdar a cidade santa, a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. E aí eu digo para você o seguinte: esse povo que Isaías estava falando, fazendo essa pregação, como que eles poderiam avaliar isso? Que histórico que eles tinham para continuar crendo? Nós, irmãos, nós temos muito mais histórico do que eles. Eles tinham um histórico, que era o Antigo Testamento. Nós temos a Bíblia toda à nossa disposição. E um exemplo muito forte para eles era justamente Abraão, o pai da fé. E por que Abraão foi um exemplo? Porque Abraão creu em Deus quando tudo concorria para ele não crer. Quando tudo concorria para Abraão não crer. Não tinha nada que pudesse sustentar a fé de Abraão. Por quê? Porque Deus chamou Abraão aonde? Em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Chamou Abraão. Abraão não conhecia Deus. Só que a Bíblia diz que Abraão creu. Pelo contrário, ele partiu. Olha aí o que diz, vamos buscar o texto aqui. O que diz Gênesis 12, 4.
Partiu, pois, Abraão como ordenou o Senhor. Ou seja, você pode transferir isso daqui, você pode transformar isso daqui numa única palavra. Ele creu. Ele teve fé. O Senhor gerou fé no coração dele. Abraão partiu, pois, Abraão como ordenou o Senhor. E aí, continuando nesse exemplo, a gente vê o seguinte, que um pouco mais tarde na vida deste homem, quando Deus prometeu um filho para ele, ele creu no Senhor, apesar de que tudo concorria para ele não crer. Quando Deus falou assim, você vai ter um filho, ele diz, mas como é que pode, Senhor? Eu já estou ficando velho, eu estou velho, meu corpo amortecido, a minha esposa Sara é velha e ela é estéril. Irmãos, humanamente falando, qualquer um de nós duvidava da promessa de Deus. Humanamente, um homem de 99 anos, a esposa de 90 anos, estéril, como que poderia ser? Só que a Bíblia diz, um pouquinho mais para frente, em 17,6, que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Deus diz assim para ele, Abraão, sai para fora, sai da sua tenda, dá uma olhada nas estrelas do céu e veja se você consegue contar. Não consegue? Assim será a sua geração. Assim será os seus descendentes. Irmãos, falando hoje desse texto, a gente diz, ai, que legal. Agora, volta na história. Coloque-se no lugar deste homem. Pensa bem, se você e eu não íamos duvidar da questão. Abraão, olha, dá uma olhada nas estrelas. Vê se você conta, essa será a sua descendência. Mas, Senhor, mas não tem nem o primeiro. Não tem nem o primeiro, Senhor. Como é que vai ter tudo isso? Mas a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Por que eu estou falando disso daqui? Porque mesmo que as pessoas, mesmo que este mundo diga que você não deve crer nas promessas da volta de Cristo, mesmo que tudo concorra para o contrário, não duvide da volta de Cristo. Vocês lembram daquela passagem em Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava subindo aos céus e os apóstolos estavam olhando e de repente um anjo ou dois anjos chegaram diante dos apóstolos e falaram assim, o que vocês estão olhando, esse Jesus que está subindo aos céus? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Irmãos, eu sei que nós vivemos numa época onde as coisas acontecem totalmente contrárias a isso, mas creia, porque isso vai acontecer. O Filho de Deus vai voltar. Da mesma forma que Abraão creu no Senhor, eu convido você, eu conclamo, eu oro, eu peço, creia no Senhor, porque o Senhor não é Deus de mentira. O autor aos Hebreus, ele nos ajuda a entender melhor essa passagem de Abraão aqui. Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9. Ele diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmãos, isso aqui é loucura. Você sai, você vai para onde? Vai que eu vou te mostrar. Vai, você iria. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Ele ouviu e atendeu o chamado de Deus. Ele creu. Da mesma forma, queridos, o Senhor vai cumprir a promessa da volta de seu Filho. A nossa postura, eu repito, deve ser a mesma, ouvir e crer. Eu sei que os problemas tentam nos tirar desta direção. Eu sei disso. Quando nós olhamos para os problemas que passamos, quando nós olhamos para as lutas, até parece que está demorando, não parece? Quantas vezes a gente brinca aqui, Senhor, o Senhor está demorando demais para voltar. Quando nós olhamos para os problemas, para as dificuldades,
Parece que está demorando demais. Os nossos problemas, o meu problema em particular, ele parece que é maior do que o seu, irmão. O seu, irmão, parece que é maior do que o dele. O dela é maior do que o dela. A luta dele parece que é maior do que o dela. Nossos problemas em particular parece que são maiores do que os outros. E parece que tudo vem sobre as nossas costas. E parece que nós não vamos conseguir suportar. Por isso o profeta nos exorta a aguardar só um momento. Só mais um momento, irmãos. Quanto tempo, Flávio? Não sei. Só um momento. Só mais um momento. E o Senhor estará voltando para buscar a sua igreja. Este momento você pode achar, as pessoas podem achar que demora aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor está tudo determinado, está tudo certinho e vai acontecer no prazo, na determinação, no dia que Ele quiser, no momento que Ele quiser. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele estava animando aqueles irmãos sobre as tribulações que eles estavam passando, sobre as perplexidades que eles estavam passando, sobre as dificuldades que eles estavam passando e os alertas de que esta passagem, irmãos, ela ela mexe comigo, porque o Paulo estava alertando aqueles irmãos de que todas as nossas dificuldades aqui, elas são leves e momentâneas. Quando eu olho para as minhas, eu digo, Paulo, você deve estar de brincadeira. Quando eu olho para as dele, eu digo, Paulo, como é que você pode dizer que elas são leves e momentâneas? Eu tenho certeza que se eu for conversar com qualquer um aqui, vocês vão dizer assim, não, Paulo errou aqui, porque os meus problemas não são leves e momentâneos. Mas ele diz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim, falando sobre essa questão, diz, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Que maravilha! Quantas vezes eu e você, nós focamos nas que nós vemos? Quantas vezes que as coisas que nós vemos se tornam mais importantes do que naquelas que nós não vemos? Quantas vezes nós valorizamos mais as que nós vemos do que aquelas que nós não vemos? Mas Paulo está dizendo o seguinte, que olha, nós devemos valorizar aquelas que nós não vemos. Acho que, se eu não estiver equivocado, Colossenses capítulo 3 diz assim, se já morreste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, porque essas coisas aqui elas são passageiras. Busque nas coisas que nós não vemos. Aqui, irmãos, não estou corrigindo Paulo, mas é óbvio que ele não está menosprezando as tribulações que ele passava. É óbvio que ele não está minimizando os problemas que ele passava. Mas o que ele está fazendo? Ele está dizendo que em comparação com a obra eterna, visualizada por ele e por nós, os problemas se tornam leves e momentâneos. Quando os nossos olhos estiverem voltados para a Nova Jerusalém, para a vida eterna com Cristo, as tribulações aqui, elas ficam leves e momentâneas, pequenas. Não que eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que vou usar um termo chulo aqui, por favor, me perdoe, que as nossas tribulações são frescuras. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou ressaltando é a glória que está reservada para os seus.
O que eu estou ressaltando aqui é a nova vida com Cristo na eternidade. O que eu estou ressaltando aqui, que esses problemas que nós passamos aqui, comparados com o que o Senhor tem preparado para nós, eles são pequenos demais para tirar a nossa comunhão, para tirar o nosso olhar, para tirar o nosso foco de Cristo e da sua palavra. Só que aqui, fazendo novamente menção do escritor aos Hebreus, ele também exorta aqueles ouvintes a respeito das tribulações que eles estavam passando. Depois dele citar ali, se você quiser ler Hebreus 11, você começa a ler Hebreus 11 ali, vai dando uma vergonha, entendeu? Porque ele vai citando ali vários irmãos, e depois que ele cita nominalmente vários irmãos no capítulo 11, ele escreve que as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Ele lembra os seus leitores que muitos deles ainda não tinham chegado, ele usa esse termo, vocês ainda não têm resistido até o sangue. É o capítulo 12, versículo 4, que ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que significa isso? Ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que significa isso aqui? Vocês ainda não morreram pelo Evangelho. Vocês ainda não estão sangrando pelo Evangelho. Vocês ainda não estão sofrendo até a morte pelo Evangelho. Mas por que ele está falando isso aqui? Porque se você olhar Hebreus 11, de 35 a 38, você vai ver ali que ele fala de homens que foram cerrados pelo meio, mulheres que perderam isso, outros homens a gente não sabe quem são, mas ele conta a história ali, e ele está fazendo uma comparação aqui. Olha, se você olhar para esses homens aqui que sofreram, vocês estão longe do sofrimento deles, e se você olhar para o sofrimento de Cristo, vocês estão muito longe do sofrimento deles. É isso que ele está dizendo. Olha, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e isso eu transfiro para nós. Eu transfiro para nós. Eu volto aqui. As nossas lutas são leves e momentâneas. Nós ainda não estamos resistindo até o sangue. Ainda. Tomara, a minha oração é que Jesus volte antes que isso aconteça. Eles estavam sendo perseguidos, mas em comparação com os outros irmãos, eles ainda estavam longe da perseguição. E como superar isso, irmãos? Como superar? Isso é fé. Superar pela fé em Cristo Jesus, pela obediência à sua palavra e pelo suporte dele. De quem? Do Cristo, do Espírito Santo. Somente com esse suporte dele, da tua palavra, as nossas tribulações são maneiras que o Senhor usa para moldar o nosso caráter. As tribulações vêm para moldar o meu e o seu caráter. As tribulações vêm para me levar mais perto do Filho dele. Vem para tratar com a minha justiça própria. Vem para tratar com o meu ego, com a minha arrogância. Vem para tratar com o meu eu. Vem para tratar com o meu eu. As nossas tribulações, o Senhor usa as tribulações para nos levar mais perto dele, para moldar o caráter de Cristo em nós. Então, feita essa introdução, brincadeira, Isaías 26, 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento. Irmãos, como o profeta sabia que o povo de Israel conhecia o Antigo, como eu disse, o histórico deles era o Antigo Testamento, o histórico dele eram os profetas. Isaías usa passagens do Antigo Testamento para mostrar, para ilustrar, para fazer com que eles entendessem com mais clareza a passagem que ele queria.
E aqui ele faz referência ao povo de Deus. Que passagem que ele usa aqui para ilustrar isso daqui? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que a ira passe. Qual é? O que ele usa para ilustrar, para ficar mais fácil? Uma passagem que todos vocês conhecem, pelo menos já ouviu falar. Lembra daquele momento que o Senhor fala para o povo que estava escravo no Egito: olha, mata um cordeiro tal, assim, de 1 ano, passa o sangue na porta, passa o sangue assim, porque quando vier o anjo da morte, ele vai passar por cima e não vai matar os filhos de vocês. Os primogênitos não vão morrer. É essa questão que ele está fazendo. Isso está em Êxodo 12, 22, para nós esclarecermos melhor. Vamos ler esse texto, que diz assim, ó: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. É este último ponto que eu quero falar. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ou seja, o povo deveria ficar escondido. Irmãos, escondido onde? Escondido em quê? Será que a segurança das casas deles eram suficientes para trazer a segurança que o Senhor está falando? Nenhum de vós deverá sair pela porta. Será que esta segurança que o profeta está falando está baseada numa segurança física? Será que essa segurança está baseada numa segurança residencial? Na sua casa? Será que o anjo da morte, ele realmente não tinha poder para entrar casas adentro? Meter o pé na porta e arrombar? Desculpa de novo. Será que o anjo do Senhor não tinha? Será que esta segurança que ele está falando aqui não é uma confiança no Senhor? Quando ele diz, entra na tua casa, fecha a tua porta, ele está dizendo o seguinte, irmãos: confia no Senhor. Confia, o sangue na porta, o anjo vai passar por cima. Confia, não saia da sua casa, porque se você sair da sua casa, você estará totalmente desprotegido. Como que eu contextualizo isso? Como que eu trago isso para hoje? Irmãos, fora de Cristo, nós estamos totalmente perdidos, vulneráveis para este mundo. Fora da palavra, fora da comunhão com a igreja, fora da leitura da palavra, fora da comunhão com a palavra, fora de Cristo, nós estamos perdidos. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo nós estamos condenados à vida eterna sem Ele. A mesma ideia de segurança é a ideia de segurança de hoje passada em Cristo Jesus. Havia uma advertência e o povo deveria obedecer. Se obedecesse, certamente, se desobedecesse, certamente seria morto. Outra advertência que podemos tirar daqui é que o povo de Deus deve ser um povo ativo, proativo, diligente. Seja crente, vai, pois, povo meu, vai, toma posse verdadeiramente daquilo que o Senhor deu, porque o Senhor deu uma ordem ao povo que estava escravo, e eles fizeram conforme o Senhor havia dito. Irmãos, não sejamos negligentes à ordem do Senhor. Há uma ordem para a separação. O Marco falou aqui justamente sobre este mundo caído. Há uma ordem para a separação, para nos achegarmos aos aposentos do Senhor. Irmãos, há um chamado para sermos separados. Nós não temos mais tempo de brincar de ser crentes. Irmãos, você que professa Cristo como teu único e suficiente Salvador, você que é cristão, não há mais
tempo para brincar de ser crente. Nós temos um chamado para ser separado. Nós temos um chamado para proclamar o Evangelho. Nós temos um chamado para ser luz. Nós temos um chamado para ser sal. Irmãos, a igreja não foi chamada para ser inerte. O povo de Deus não foi chamado para ser um povo inerte, mas foi chamado para ser proativo, para ir e pregar o Evangelho. Nós temos inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre isso, principalmente Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Será que isso era só para os apóstolos, ou é para a igreja hoje? O que Marcos disse em 16:15? Ide pregai o evangelho a toda criatura. O que Mateus diz em 28? Pregai o evangelho a toda criatura. Ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, nós não fomos chamados para ser inerte, mas nós somos chamados para ser um povo proativo. O nosso Deus não é um Deus inerte, mas é um Deus que age e pune o pecado e os pecadores. E agora eu quero falar do versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. O que significa isso? Aqui, nesse texto, nós percebemos que há um culpado para a ira do Senhor. Nesse texto nós percebemos que há um culpado para o Senhor se levantar do seu lugar. E você sabe quem é esse culpado? Eu e você. A humanidade. Dá uma olhada aí, um pouquinho antes, Isaías 24:5, onde ele diz assim, ó: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Os culpados da ação de Deus são os habitantes da terra. São aqueles que estão aqui desafiando o Senhor, transgredindo as leis do Senhor, afrontando o Senhor, brincando com o Senhor, negligenciando o Senhor, achando que ele está mentindo quando diz que o seu filho vai voltar. Por conta disso, irmãos, nós temos uma ação do Senhor. Deus se levanta do seu trono para castigar. E aí eu pergunto, castigar quem? Castigar quem? E o próprio Isaías responde, 26, de 10 a 11. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Quem que o Senhor vai agir? Em quem que o Senhor vai atuar? Nos perversos, naqueles que deliberadamente afrontam o seu nome, naqueles que deliberadamente desprezam a sua palavra. Aqueles que rejeitam a sua palavra, aqueles que fazem poucos da tua palavra, aqueles que afrontam a ele, aqueles que pegam a palavra do Senhor, torcem e diz que é mentira. Um dia, estes verão o que o Senhor faz com este povo. Não tenho certeza, mas possivelmente alguns de vocês estão pensando assim, mas isso aí é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento. Isso aí é Velho Testamento. No Novo Testamento não tem essas coisas não. Deus é amor. Deus é amor. Eu concordo com você, só que você esquece que ele é justo.
e Ele é reto, e Ele vai fazer isso. E eu falo para você que isso que está aqui em Isaías está no Novo Testamento da mesma forma, sabe por quê? O próprio irmão de Jesus escreveu isso daí, Judas, no versículo, Judas só tem um capítulo, então no versículo 14 e 15, ele vem falando acerca dos mesmos escarnecedores que Pedro estava falando. Eu quero levar aqui, ó, Judas 14, diz assim, ó, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos quem? Os ímpios. Por todas as suas obras e impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ó Senhor, sela minha língua contra duras palavras que ímpios pecadores disseram. Irmãos, isso aqui é Isaías. Isso aqui é Isaías. Isso aqui é a profecia de Isaías dito por Judas. Isso aqui é o Velho Testamento, é o Novo Testamento falando do Velho Testamento. Se você não quiser crer, é porque você não quer crer. Mas isso aqui é o cumprimento. É Judas falando, com outras palavras, o que Isaías estava falando. Todos os que desprezaram, todos os ímpios, todos os que rejeitaram o Senhor deliberadamente, mais que isso, afronta o Senhor de forma deliberada, receberá no dia da visitação, que é o tema da nossa mensagem, a sua devida recompensa. No dia da visitação. Por isso, irmãos, eu chamo você, vale a pena ficar com o Senhor, vale a pena ficar firme, fala o Valandas, vale a pena ficar firme, vale a pena ficar nos caminhos retos do Senhor. E ele continua no versículo 21, diz assim, a terra descobrirá o seu sangue. O que significa isso? Significa, irmãos, que o sangue do inocente que foi derramado, o sangue do Marte, que morreu fazendo o bem, o sangue dos missionários, que foram derramados desde o início, o sangue dos profetas, conforme diz Hebreus 11, o sangue de homens e mulheres que pregaram o Evangelho, morreram pelo Evangelho, será descoberto. A terra entregará, a terra descobrirá o seu sangue. E o final do versículo diz, e não encobrirá mais os seus mortos. Isso aqui, o não encobrirá mais os seus mortos. O que significa não encobrirá mais os seus mortos? É a ressurreição dos santos. É a ressurreição dos santos. A ressurreição daqueles que foram salvos, daqueles que pega essa passagem da forma certa, aqueles que pagaram o preço, aqueles que ficaram firmes, aqueles que sofreram por Cristo, aqueles que consideraram as suas tribulações leves e momentâneas, comparados com a glória que está reservada no céu. Porque naquele dia, irmãos, no dia glorioso do Senhor, o Senhor vai publicamente julgar o pecado da humanidade. Publicamente julgar o pecado da humanidade. No livro de Atos, nós temos isso. No capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, ele vê toda aquela idolatria ali em Atenas, e a Bíblia diz que o coração dele começa a ficar agitado. E ele faz uma exposição ali na sinagoga, na praça, uma exposição ordenada do Evangelho. E a hora que ele chega no versículo 31, ele deixa claro para aqueles homens que estavam ouvindo ali na sinagoga, na praça, no Areópago, e ele deixa claro para mim e para você o retorno de Cristo Jesus. Olha aí, Atos 17, 31, dá uma olhada o que diz. Porquanto estabeleceu um dia. Opa, peraí, então há um dia, sim, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. De quem que Paulo está falando aqui?
Quem que é esse varão? Quem que é esse varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando diante dos... Eu só conheço um varão, é Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que foi acreditado e ressuscitado dentre os mortos, esse Jesus que vive à direita da majestade, vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar para buscar o seu povo. Irmãos, diante disso, o que nós... Eu sempre costumo dizer aqui, amanhã é segunda-feira, pastor. O que eu faço com tudo isso que você está falando aí? Eu vou dizer para você o que você faz. Irmãos, a Bíblia nos ensina que aqueles que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. Tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é viver em comunhão com o nosso Deus aqui e depois na vida eterna, no novo céu e na nova terra. Aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente já se reconheceram pecadores, pediram perdão dos seus pecados, creram em Cristo Jesus, o recebeu como seu único e suficiente Salvador e Senhor, aquele que crê que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, aquele que crê que você foi morto com Ele naquela cruz, aquele que crê que você ressuscitou com Ele para uma nova vida, esse tem a vida eterna, tem a vida eterna, creia nisso, se você faz parte deste povo, e é isso que Deus preparou para nós. E quem mais, irmãos? O que Deus prometeu para mim e para você? Ele prometeu perdoar os nossos pecados. Ele prometeu nos dar o seu Espírito Santo. Ele prometeu nos receber como seus filhos. Ele prometeu que depois da morte nós estaríamos com Ele. Ele prometeu que seu Filho Jesus vai voltar. Ele prometeu nos ressuscitar dos mortos. Ele prometeu que os seus jamais se perdem. Ele prometeu tudo isso. E por que eu e você não cremos? Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do coração dos meus irmãos, para que creem nisso verdadeiramente e não duvidem de nada disso. Da mesma forma, irmãos, que Abraão creu nas promessas de Deus, eu te convido a crer nas promessas do Senhor, para mim e para você. Abraão, e aí a gente olha, só para você não ficar tão bravo, Abraão tentou cumprir as promessas de Deus pela sua própria força. Deus disse que ia dar um filho para ele, ele catou Agar e fez um filho. Bom, aqui Deus cumpriu. Deus falou, não, filho, isso daí é a tua obra, eu vou te dar um herdeiro, não vai ser Ismael não, vai ser Isaac. Da mesma forma, Moisés, Deus falou assim, Moisés, toca na rocha, deu um tapão na rocha. Elias, irmãos, naquela caverna, Elias pediu para morrer. Pedro negou Jesus. Eliseu deu ordem para 2 ursas, matou 42 jovens que tirou sarro dele. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. O que eu quero dizer com isso? Que todos esses homens dependiam da graça de Deus. Abraão, Moisés, Davi fez coisas que depois ele se arrependeu e se envergonhou. Irmãos, por que eu estou falando isso daqui? Porque eu sei que às vezes nós vacilamos. Eu sei que às vezes as tribulações, os problemas, eles são tão fortes nas nossas vidas que nós ficamos desanimados. Só que, irmãos, não deixem que esses problemas se transformem em incredulidade. Mas peça, ore ao Senhor, Senhor, devolva a minha sanidade espiritual. Senhor, eu sei que eu estou passando, eu sei que nós passamos por dificuldades, mas que tudo isso não seja para incredulidade. Na certeza, irmãos, que da mesma forma que Deus cumpriu
na vida de Abraão o que prometeu, na vida de Davi, na vida de Elias, na vida de Pedro, na vida de Paulo, ele vai cumprir na minha e na sua vida, trazendo de volta o seu Filho para nos levar com ele para a vida eterna.